Saudações, inscritos do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Chegamos à parte 3 desta série e vamos falar sobre um livro pouco conhecido, que é aquele livro do Cântico dos Cânticos, o Cantares de Salomão. Mas que até então, quando era crente, evangélico, eu pensava comigo que aquele livro Cantares de Salomão era um livro de romance, de uma declaração de amor para o homem com a esposa. Ou pensava eu que aquele livro era um livro pornográfico, gente, muita sem vergonhice. Mas depois, com o passar do tempo, eu fui compreendendo que aquele livro é um livro judaico, né? E que gostaria eu de compreender este livro na teologia judaica, né? E que após descobrir o real significado deste livro, eu fiz uma comparação com aquilo que Paulo dizia. Eu notei que Paulo era um super mega blaster antissemita, né? Contra o Eterno, né? E além de ser contra o Eterno, chamou o Torá do Eterno de merda, de cocô, de bosta. Pois é, gente, pasmem, judeus messiânicos, adoradores de Yeshua. Shaul chamou o Torá do Eterno de bosta, de merda, diarreia, cocô, fezes, esterco. Pois é, gente, vocês judeus messiânicos aí ficam pagando pau pra esse vagabundo desse Paulo aí. Pois é, gente, antes da gente começar a estudar, começar a ler o nosso PDF, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilhe e venha descobrir comigo o real significado do livro Cânticos de Salomão, Cantares de Salomão. Não é um livro cristão, né? Como todos pensam, e até como eu pensava também, né? Mas é um livro judaico, né? Vamos entender aí, na teologia judaica, o que é o livro Cantares de Salomão, ok? Bora pro vídeo? Solta a vinhetinha. E vamos começar agora a nossa leitura do PDF. Aqui temos uma página e meia, tá? É criado por minha pessoa, esse PDF é autoria minha. E você vai descobrir comigo por que Paulo era contra o Torá do Eterno. Porque quando a pessoa é contra a Torá, é contra o próprio Eterno, né? E após essa leitura desse PDF, que é rapidíssimo, vamos aí descobrir por que Paulo chamou o Torá do Eterno de bosta, de merda. Torá é a mesma coisa que chamar o Eterno de bosta, né? Chamar o Eterno de porcaria, em outras palavras, né? E vamos aqui no começo. Paulo pregou que o povo judeu deveria se divorciar do Eterno e único para casarmos com outros deuses, tá? Aqui estamos falando uma linguagem, tipo assim, divorciar é como se fosse assim, ao invés de fazer pacto com o Eterno, né, aliança, então temos a palavra divorciar, despactuar, nesse sentido. Um dos livros mais sagrados da Bíblia hebraica se chama Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, escrito pelo rei Salomão. Nesse livro, o rei Salomão faz o papel de Duz e sua noiva do povo judeu, descrevendo nosso relacionamento com Duz como a de um noivo e sua noiva. Nossos sábios comentam o verso. Então até o que dá para entender aqui, porque é uma metáfora, né? Ele simboliza alguma coisa. Só que quando eu era cristão, acredito que você deve estar assim também, pensava que era literal, né? É uma declaração de amor de um esposo para com a esposa. Não, tudo ali tem um significado, né, gente? Saiam, ó filhas de Sião, venha ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que o seu coração se alegrou. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, verso 11. O dia do seu casamento, esse é o dia da entrega da Torá.
quando o povo judeu se casou com Deus, se casou, fez uma aliança e coroou o rei. Talmud Bavli Ta'anit e também Rashi no verso. Por isso, nos casamentos judaicos, os noivos se encontram debaixo de uma chupá, uma tenda, que representa as nuvens que cobriam o Monte Sinai no momento da entrega da Torá. Da mesma forma que Moisés, representando o povo judeu, a noiva, entrou debaixo das nuvens para se encontrar com Deus, o noivo. Também o noivo e a noiva se encontram debaixo da chupá para se casarem. E nesse dia, Deus nos entregou o nosso contrato de casamento, que é o Torá. Da mesma forma, no casamento do noivo entrega um contrato, o Ketubá, para a sua noiva. A Torá foi o presente mais precioso já entregue à humanidade. Ela é tão preciosa para o povo judeu que é o maior capítulo de toda a Bíblia, é o Salmo 119. Foi dedicada para engrandecê-la. Né? Você sabia disso, crente? Quando você abre no Salmo 119, você vê a palavra lei. Mas no Salmo hebraico, né, eu tenho aqui em mãos aqui, está a Torá. Né? É muito interessante, né? Certa vez um monge católico procurou o rabino Michel Skobach, diretor dos judeus para o judaísmo no Canadá. Ele contou ao rabino Skobach que no monastério os monges passam as horas livres, que não são poucas, recitando os salmos. Certo dia, ao ler o Salmo 119, sentiu o entusiasmo daquelas palavras e tamanho louvor que o salmo dedicava à Torá. Ele confrontou a descrição da Torá, dada pelo Salmo 119, com o Novo Testamento, e decidiu que estava na hora de mudar de vida. Se converteu ao judaísmo. Ao perceber que muitos dos primeiros cristãos sentiam a mesma coisa, o apóstolo Paulo sentiu que era hora de agir. Paulo foi o maior opositor à Torá em vários momentos, condena aqueles que a seguem. Ele diz o seguinte, a carta aos Gálatas, capítulo 3, verso 10. Os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição. Então, praticamente é o quê? Torá, que quer dizer, obviamente, instrução, é o próprio Eterno, né? Um contrato do Eterno com a nação de Israel ali, quer dizer, você falar que o Torá é maldito, é a mesma coisa falar que o Eterno é maldito. Como vamos falar lá sobre, o Paulo chama o Torá de bosta, de merda, então é uma coisa chamar o próprio Eterno de merda. Lá em Gálatas capítulo 3, verso 13, Paulo diz que devemos aceitar o sacrifício de Jesus e nos libertar da Torá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição, morrendo em nosso lugar. Sabendo ele que a Torá representa nosso contrato de casamento com Deus, Paulo faz a mesma analogia, mas veja qual a intenção dele. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, Romanos 7, 2 a 4. Prestem atenção ao que Paulo está dizendo. De acordo com a sua analogia, Paulo diz que devemos morrer para a lei, para a Torá, para pertencer a outro Deus. Essa absurda mensagem é oposta ao que Deus nos disse na Torá. Paulo está pedindo que quebremos o primeiro dos 10 mandamentos. Não terá outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. Deus ainda escolhe uma linguagem de marido e mulher aos que nos repreender quando a isso. Como que é? Deus ainda escolhe uma linguagem de marido e mulher ao nos repreender quanto a isso. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Eterno teu Deus, sou Deus ciumento. Êxodo capítulo 20, verso 5. Deus tem ciúme de nós e deseja nossa união com ele através dos mandamentos do Torá. Após o Eterno, vosso Deus,
andareis, e a ele temereis, seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis. E a ele servireis, e nele vos unireis. Deuteronômio capítulo 13, verso 5. Infelizmente, muitos judeus nunca tiveram a oportunidade de experimentar um relacionamento sincero com Deus através da Torá. Eles se tornaram alvos de missionários que usam a mensagem de Paulo para convencê-los que a Torá é um peso do qual o cristianismo os libertará. É triste ver que essa mentira alcançou milhares de judeus e não judeus no mundo inteiro. Fonte: judeu para o judaísmo. Tá vendo? E vocês, cristãos, ao todo momento, né? Vocês têm que ter a oportunidade de conhecer o outro lado, né? O judaísmo ortodoxo, no caso, para se comparar aquilo que Paulo fala está de acordo com a Torá. Mas através desse vídeo você descobriu que Paulo chama o Criador de mentiroso, de merda, de bosta. Isso para confirmar você vai ver na própria carta dele, que ele chama a Torá de bosta, de merda, de cocô. E chama a Torá de bosta, merda e cocô, tá chamando também o Eterno de cocô, né? Vamos lá? E vamos à pequena leitura onde você vai comprovar comigo que Paulo chama Hashem, o Eterno, de bosta, de cocô, de merda. Aquilo que você gosta em livro de Salmos, Provérbios, né? Salmo 23, os profetas, né? E o próprio Torá, que você conhece aí como Pentateuco, Paulo chama isso de bosta, de lixo, tá? Vamos lá começar a leitura? Aceitar Cristo é o maior ganho. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Essa passagem aqui, quando ele fala da falsa circuncisão, isso me lembra aquela passagem, né, ou as passagens, onde ele fala que a circuncisão na carne, quando ele corta assim lá o prepúcio, Paulo falou que aquilo era falso, e que a verdadeira circuncisão era no coração, mas que incoerentemente Paulo circuncida Tito e Timóteo. Ué, se era falso, por que ele circuncidou os dois, né? Porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não depositamos a confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho de descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quer dizer, ele era o cara, né? Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo, por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, my Lord, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, bosta, merda, diarreia, fezes, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a quem é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Identifico-me como ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Filipenses capítulo 3, do 1 ao 11.
Então você acabou de testemunhar comigo aqui que Paulo chama o Torá, Hashem, o Eterno, Deus, os livros dos profetas, o Salmo 23 que você gosta, o Salmo 91, Provérbios, Isaías, todos eles. Chama de bosta, de merda. Tá vendo? E você confia num cara desse. Ok? Pois é, gente. Eu encerro a parte 3 por aqui. E vamos iniciar aí a parte 4, né? E é isso aí. Obrigado. Até a próxima.